Neste vídeo vamos falar sobre Canvas da proposta de valor. Antes de passar diretamente ao Canvas da proposta de valor, vamos lembrar essa imagem aqui que mostra toda a estrutura de Canvas que representa seu negócio. Na parte central temos o Canvas de modelo de negócio, que é um quadro que tem 9 partes e duas dessas partes são basicamente o Canvas da proposta de valor. Então, temos aqui o Canvas da proposta de valor ampliada. Nessa imagem aqui, se apresenta duas partes do Canvas de modelo de negócio como sendo o Canvas da proposta de valor. Mas, na verdade, eu diria que tem uma terceira parte ainda do Canvas de modelo de negócio que pode ser apresentada com um Canvas da proposta de valor, que seria essa parte aqui que faz referência a parceiros-chave. Da mesma forma como o seu modelo de negócio tem que ter uma proposta de valor para seus clientes ou talvez consumidores finais, ele tem que ter também uma proposta de valor para seus parceiros-chave. Ou seja, se você quer que seus parceiros permaneçam dentro do seu modelo de negócio, deve existir uma certa atratividade, uma certa comodidade deles dentro desse modelo de negócio. Então, é importante você também analisar os parceiros-chave a partir de Canvas de proposta de valor. Bom, de qualquer forma, então temos aqui o Canvas de modelo de negócio, Canvas da proposta de valor, que representa, por exemplo, o perfil do cliente e sua proposta de valor. Em um quadro aqui, a proposta de valor, e em um círculo, o perfil do cliente. Ou então, como eu falei agora há pouco, poderia ser também o perfil de um parceiro-chave. Né? Essa teoria de parceiro-chave vocês vão ver depois em outro vídeo que fala sobre Canvas de modelo de negócio, mas vocês poderiam também dar uma olhadinha sobre o que são os parceiros-chave, talvez para entender um pouco melhor, né? Porque eles também precisam ser analisados através de um Canvas de proposta de valor. Bom, finalmente tem aqui uma imagem mostrando que seu modelo de negócio ele está inserido dentro de um ambiente que também pode ser chamado de mapa do ambiente. Mapa do ambiente, bom, será apresentado em outro vídeo, mas é tudo que está fora do seu modelo de negócio, mas que de alguma forma acaba influenciando seu modelo de negócio. Por exemplo, variáveis macroeconômicas, ou então, por exemplo, competidores, né, concorrentes, atuais concorrentes, ou então futuros concorrentes, né, empresas que estão nascendo nessa mesma área do seu modelo de negócio. Isso tudo está aqui representado dentro do mapa do ambiente, que será apresentado em outro vídeo. Também vamos lembrar aqui que toda essa estrutura de Canvas, principalmente o Canvas de modelo de negócio, o Canvas de proposta de valor, ele está baseado numa abordagem conhecida como Design Thinking, que é uma abordagem para a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa, em uma perspectiva de empatia máxima com os stakeholders ou partes interessadas. Então, observem aqui, bom, várias coisas vamos observar. Essa abordagem, né, ela soluciona problemas, por exemplo, no caso, problemas de quem? Problemas dos segmentos de clientes. Basicamente, o modelo de negócio ele está baseado em solucionar problemas ou desejos dos segmentos de clientes ou então também dos seus parceiros-chave. Então, ela busca uma solução de problemas de forma coletiva e colaborativa. Isso aqui é muito importante também, porque o Canvas, todos os Canvas, tanto de modelo de negócio quanto de proposta de valor, o preenchimento deles, idealmente deve ser feito de forma coletiva, ou seja, participando várias pessoas e preferencialmente de áreas diferentes, para terem uma visão um pouco mais ampliada, né, do que se fosse talvez uma única pessoa tentando fazer o preenchimento. De fato, existem duas fases, eu poderia dizer, do Canvas, do preenchimento do Canvas. Uma primeira fase, que você preenche a partir das suas ideias, ou das ideias do grupo, que está trabalhando na construção dessa proposta de valor, ou então desse modelo de negócio. Essa é uma primeira parte, com as ideias do grupo. Uma segunda parte
é o que a gente pode chamar de validação, que seria ir atrás de insights, ir atrás de observações dos clientes, ou então dos parceiros-chave também, ir atrás de observações deles para tentar validar que o que a gente colocou no Canvas de modelo de negócio, então no Canvas de proposta de valor, seja realmente isso, né, que faz sentido para essas partes interessadas. Então, outra coisa importante aqui, empatia máxima. Empatia, ou seja, coloque-se no lugar do cliente, do segmento de cliente, ou então coloque-se no lugar do seu parceiro-chave. Coloque-se no lugar, basicamente, de cada um dos interessados dentro do modelo de negócio, inclusive não somente segmento de cliente ou parceiro-chave, mas também os que fazem parte da sua empresa, né? Os sócios da empresa, os colaboradores, todos eles fazem parte do modelo de negócio e é preciso uma empatia, né? Entender, se colocar no lado de cada um deles para tentar deixar satisfeitos, né? Todos eles dentro das suas necessidades ou então dos seus desejos. Bom, as pessoas são colocadas no centro do desenvolvimento do produto, não somente o consumidor final, mas todos envolvidos na ideia, como falei agora há pouco. E aqui falar algo também importante, as pessoas são colocadas no centro do desenvolvimento do produto. Lembre-se que o produto por si só, ele não tem valor. O produto por si só, ele pode não fazer sentido. Ele só passa a fazer sentido a partir do momento de que ele satisfaz os desejos ou então resolve dores, aborrecimentos de algum grupo, de alguma parte interessada, né, dos clientes, por exemplo. Então, o produto por si só ele não tem valor, ele passa a ter sentido a partir de que ele solucione desejos ou dores de algum grupo. Bom, esse vídeo, né, é do Canvas da proposta de valor e ele basicamente pode ser dividido em três grandes partes. Uma primeira parte chamada do perfil do cliente, que é basicamente o círculo do Canvas da proposta de valor. Uma segunda parte chamada de mapa de valor, que é basicamente o quadro dentro do Canvas da proposta de valor. E finalmente, é importante falar também do encaixe. Encaixe é basicamente, né, esse encontro entre a proposta de valor e o segmento de clientes, ou seja, verificar que tua proposta de valor, né, teus produtos, teus serviços, vão na direção de satisfazer desejos ou então aliviar dores das partes interessadas. Né? Basicamente disso se trata aqui o encaixe que a gente também vai ver. Esse aqui, então, é o canvas da proposta de valor. A parte do círculo representa o segmento de clientes, ou um dos segmentos de clientes, né? Porque, na verdade, o canvas de proposta de valor, ele deve ser construído, um canvas de proposta de valor para cada segmento de clientes, né? Ou então para cada parte interessada. Eu diria, pelo menos, para cada segmento de clientes, ou então para cada parceiro-chave. Né? Lembrando que não estamos falando de, por exemplo, segmento de clientes, não se trata de uma pessoa em geral, né? Normalmente se trata de um grupo de pessoas, né? Com características definidas. Tem um vídeo especificamente falando de segmentos de clientes e porque eles podem ser considerados, né, um grupo ou não. Então, essa parte do círculo representa o perfil do cliente e ele está dividido em três partes. Uma primeira parte referida ou chamada aqui como jobs do cliente, mas também pode ser conhecida como tarefas do cliente. É importante vocês observar que essa informação aqui, basicamente, ela vem do inglês. Então, pode ser que você encontre, dependendo do tradutor, uma palavra diferente a outra, né? Por exemplo, alguns deles colocam aqui jobs do cliente, outros vão colocar aqui tarefas do cliente. O importante é você entender a que faz referência isso ali, né? Então, essa aqui é uma das partes do canvas da proposta de valor. Outra parte é chamada de dores, ou seja, a parte onde aparecem
os aborrecimentos dos clientes enquanto eles tentam fazer uma das tarefas, um dos jobs que estão descritos aqui nessa parte aqui, que posso chamar de primeira parte. Então, enquanto o cliente tenta fazer alguma dessas tarefas aqui, ele pode ter dores, ele pode ter aborrecimentos, preocupações. E esse Canvas basicamente está colocando uma área onde você descreve quais são essas dores. E tem também uma parte aqui chamada de ganhos, o que você pode interpretar como desejos, também relacionados a cada uma das atividades, a cada um dos jobs do cliente. Por cada atividade que o cliente tenta fazer, ele pode ter alguns desejos ou coisas que ele espera. A gente vai ver em detalhe que existe uma classificação para os diversos tipos de tarefas do cliente, também uma classificação para os diversos tipos de dores e uma classificação para os diversos tipos de ganho. Mas em geral, esse círculo aqui representa o perfil do cliente e basicamente é preciso fazer um canvas da proposta de valor para cada segmento de clientes considerado dentro do teu modelo de negócio. Essa outra parte aqui, que é basicamente a proposta de valor em si, ou seja, o que você está tentando oferecer para o cliente. Né? Então tem uma primeira parte que seria produtos e serviços. Aqui você vai colocar todos os produtos e serviços que seu modelo de negócio iria oferecer para esse segmento de cliente em específico. Outras duas partes do quadro são o que aqui é chamado de aliviandores, em algumas traduções é chamado de analgésicos. A tradução, como já falei, ela pode mudar, o importante é você entender de que se trata. Esses aqui são os analgésicos ou aliviandores, basicamente é uma parte do quadro que te obriga a pensar, te obriga a escrever de que forma teus produtos e serviços aliviam, curam, né? Satisfazem dores do cliente. E tem uma outra parte aqui que é chamada de criam ganhos ou criadores de ganho, que é muito similar, é uma parte do Canvas que te obriga a pensar, te obriga a escrever, te obriga a determinar de que forma teus produtos e serviços criam ganhos, ou seja, satisfazem desejos do teu segmento de clientes. E isso aí é muito importante. Então, como já falado, deve ser construído, na verdade, um canvas de proposta de valor para cada segmento de cliente considerado. O Canvas da proposta de valor é talvez uma das ferramentas mais incríveis que vocês vão ver aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre para que ele serve na prática, né? Para tudo que ele serve, porque na verdade ele serve para muitas coisas. Ele pode ser usado de uma forma simplificada e também ele pode ser utilizado de uma forma muito mais elaborada. Tudo depende né, do grau que você pretenda usar ele, o grau de detalhe que você pretenda definir seu negócio, seu modelo de negócio, mas ele tem realmente muita utilidade. Então, Canvas de proposta de valor tem dois lados. Com o perfil do cliente, você esclarece a compreensão do cliente. Lembrem-se que isso tudo aqui está baseado na empatia, ou seja, se colocar no lugar da parte interessada, por exemplo, no lugar do cliente. Então você precisa compreender o cliente e isso você faz através do chamado perfil do cliente. Existe também o mapa de valor em si, que é o quadrado, onde você descreve como pretende criar valor para aquele cliente. Né? Todo modelo de negócio ele está baseado na criação de valor. Você tem que criar valor para uma parte interessada, para essa parte interessada realmente ter um interesse por aquilo que você está oferecendo. Ela somente compra valor, basicamente algo que adicione a ela, né? Algo que agregue, então é um valor. Finalmente, você consegue o encaixe entre os dois quando um atende o outro. A gente vai ver mais detalhes mais para frente. O Canvas de proposta de valor é uma ferramenta muito importante e útil para qualquer tipo de negócio,
Se bem que muitos empreendimentos existentes ainda não a utilizam ou nem mesmo a conhecem. Ou algumas vezes utilizam um Canvas de proposta de valor sem perceber. Talvez não chamam isso de Canvas de proposta de valor, mas na prática estão utilizando um Canvas de proposta de valor. O Canvas de proposta de valor, como eu já falei, é uma das ferramentas mais incríveis, talvez, que vocês vão conhecer nesse processo todo de propor ou fazer um design de modelo de negócio, porque ele é muito útil, muito útil. E na verdade, você não para nunca de usar o Canvas de proposta de valor. Você pode usar o Canvas de proposta de valor durante a construção da sua proposta, mas uma vez que sua proposta ela está funcionando, seu negócio já está funcionando, você ainda continua utilizando, você pode continuar utilizando um Canvas de proposta de valor, continuar pegando informação do cliente através de um Canvas de proposta de valor para manter seu negócio em constante inovação, né, em constante melhora. Proposta de valor, ela é utilizada, por exemplo, para, né, tem uma lista de coisas para as quais você pode utilizar um Canvas de proposta de valor. Branding. Branding é basicamente a criação da marca. Antes de você criar uma marca, por exemplo, você vai abrir um negócio, seria melhor que você faça, né, os Canvas de proposta de valor, valide os Canvas de proposta de valor de diversos segmentos de clientes relevantes para o seu negócio, e dessa forma você vai entender, né, o que pensa o cliente, quais são suas dores, quais são seus desejos, e isso pode ajudar a definir quem que são os seus clientes, isso pode ajudar a definir a marca do seu negócio. Né? De repente você descobre nesse processo que eles podem ter alguma preferência, talvez por algum tipo de cor, né? Eles podem ter alguma preferência por algum tipo de símbolo, e isso tudo pode, né, ser muito importante na hora de criação da sua marca. Então a proposta de valor serve para branding. Ela serve também para se diferenciar da concorrência, que é o segundo ponto que aparece aqui. Por exemplo, da mesma forma como você pode analisar seus segmentos de clientes, né, grupos de clientes que estão interessados no seu negócio, você pode também analisar grupos de clientes que compram da concorrência, por exemplo, né? E dessa forma você vai acabar descobrindo quais são os dores desses grupos de clientes em relação à concorrência, né? O que a concorrência não está fazendo certo de acordo com a percepção desses grupos de clientes. Então você utiliza isso no seu favor para se diferenciar da concorrência, né? Desta forma, vemos como o Canvas da proposta de valor é realmente uma ferramenta muito incrível e muito útil. Ela pode ser utilizada para algo simples e também para algo bem detalhado. Bom, ela serve também para definir uma experiência do usuário, né? Esse é um tema que está bem em alta. User Experience é muito falado, principalmente no que tem a ver com construção de interface, né? Tipo em um site, em um aplicativo. Mas é importante você observar que a experiência do usuário não aplica somente para definir uma interface de um aplicativo e um site. Ele aplica, na verdade, para o contato do seu cliente com o seu produto ou então com o seu serviço. Essa é a experiência do usuário. Agora, que o site ou que o aplicativo seja um produto de um determinado negócio, leva justamente a isso. Mas então ele serve também para definir a experiência do usuário, ou seja, você está entendendo o cliente e está tentando utilizar isso para levar a ele a melhor experiência, a experiência que ele está procurando para satisfazer suas dores ou então seus desejos. A proposta de valor ela é muito utilizada no marketing. De fato, muito provavelmente ela nasceu do marketing. Né? Ela pode ser utilizada para a criação de publicidade, scripts de venda, copywriting. Copywriting, não confundam com direitos autorais, que são coisas totalmente diferentes. Copywriting é basicamente toda uma metodologia, né, toda uma teoria sobre como escrever textos para venda. Não é com qualquer texto, não é com qualquer frase,
que você consegue fazer uma venda. Então, os especialistas em venda, os profissionais do marketing, os profissionais do copywriting, eles utilizam de uma série de técnicas, principalmente de uma proposta de valor para definir textos que vendem. Então, existe uma forma certa para vender, não é qualquer frase que vende. Você pode acabar assustando, né, seu cliente aí, né, seu possível cliente com uma frase errada. Então, existe uma frase certa e isso aí está tudo detalhado lá no copywriting, no marketing em geral. Para vendas em geral, né, muito relacionado com o marketing em si, ele serve também para criar alinhamento na equipe de colaboradores de uma empresa. Ou seja, o Canvas de propósito de valor, ele é como se fosse uma linguagem comum através da qual se comunica toda a equipe de colaboradores do empreendimento. Por muito interdisciplinar que seja essa equipe, o Canvas de propósito de valor é algo tão simples, tão de sentido comum, que fica fácil entender e criar um alinhamento sobre o que precisa ser feito, né? Fica fácil através dele mostrar quais são as dores, quais são os desejos do cliente e de que forma a empresa está tentando satisfazer eles, certo? De que forma trabalhar em essa direção, né? Isso fica tudo fácil através de um canvas de propósito e valor. Por isso está falando aqui que ele cria alinhamento, serve para criar alinhamento na equipe de colaboradores de uma empresa. Ele serve também para convencer parceiros de negócio. Da mesma forma como você tenta convencer a equipe de colaboradores da forma como funciona seu negócio, você pode também tentar convencer os parceiros de negócio, os parceiros-chave que eu estava falando agora há pouco, que eu falei que não somente os segmentos de cliente precisam ser analisados através de um canvas de propósito de valor, mas também os parceiros-chave. E como você vai convencer eles? Você precisa criar valor para eles. Ou seja, você precisa de uma proposta que satisfaça dores, cria ganhos, satisfaz desejos dos seus parceiros de negócio. Então, com um canvas de proposta de valor, fica fácil você mostrar para esses parceiros de que forma você vai conseguir isso. E ele serve também para ajudar os acionistas a entender como a empresa pretende criar valor para os clientes. Como já falei, é uma linguagem simples que qualquer área consegue entender e não é diferente para os acionistas. Fica evidente, quais são as necessidades do cliente ou dos segmentos de clientes e de que forma você vai satisfazer elas, ou então os desejos dos segmentos de clientes. Bom, esse aqui novamente o canvas da proposta de valor. Eu vou tentar entrar em cada uma das partes mostrando que existem classificações para cada uma delas. Então, por exemplo, temos aqui tarefas do cliente, ou também chamado de jobs do cliente. Existe uma classificação de tarefas do cliente. Ela pode ser, por exemplo, uma tarefa funcional, por exemplo, quando seus clientes tentam realizar ou cumprir uma tarefa, ou solucionar um problema específico, por exemplo, cortar a grama ou consumir alimentos saudáveis, redigir um relatório, enfim, são tarefas específicas funcionais. Mas as tarefas do cliente não são necessariamente sempre funcionais. Ela pode ser também do tipo social. Por exemplo, quando os clientes desejam ter uma boa aparência, ou então eles desejam ter um status, eles desejam serviços com um certo poder. Basicamente, as tarefas sociais têm relação a como eles querem ser percebidos pelos outros. Mas nem todas as tarefas são funcionais ou sociais. Algumas vezes são tarefas pessoais ou emocionais. Observem que as tarefas pessoais ou emocionais já não têm relação sobre como eles querem ser percebidos, que seria o caso das tarefas sociais,
mas como eles se sentem com eles mesmos, né? Então, como eles querem ser percebidos, talvez por eles mesmos, né? São as tarefas pessoais. Então, podemos dizer que é quando seus clientes buscam um estado emocional específico, como sentir-se bem ou em segurança. Por exemplo, buscar a tranquilidade mental em relação aos investimentos pessoais ou alcançar o sentimento de segurança no trabalho, né? São algumas possíveis tarefas emocionais ou pessoais. Existem ainda umas tarefas que são chamadas de tarefas de apoio, né? Três tipos diferentes de tarefas de apoio. Essas tarefas, basicamente, elas fazem referência ao momento quando o cliente compra ou consome um valor, ou seja, um produto, um serviço, certo? Que você está oferecendo. Então, ela pode ser dividida, por exemplo, em comprador de valor, tarefas referentes à aquisição de valor, por exemplo, comparação de ofertas, né? Alguns supermercados, por exemplo, quando você tenta observar o preço de um produto, ela não te permite facilmente fazer uma comparação com um outro produto similar, enquanto que alguns outros supermercados se permitem fazer isso. Por exemplo, eu já vi em alguns supermercados que podem colocar o preço do produto total, né, o preço total, mas também o preço por unidade. Por exemplo, o preço por quilo, o preço por grama, o preço por mililitro, né? Vamos supor que você está tentando comprar dois detergentes. Ele tem um preço geral, mas também ele poderia ter qual que é o preço por mililitro, o qual serviria para você comparar, por exemplo, se são dois detergentes de tamanhos diferentes, né? Fica fácil você comparar sem precisar de uma calculadora ou de fazer isso, né? Você com um cálculo. Então, algumas vezes o cliente ele precisa de fazer algumas tarefas quando ele está tentando comprar valor. Existem algumas tarefas também chamadas de co-criador de valor, ou seja, muitas vezes o cliente ele quer interagir com a empresa, com o empreendimento, dando opiniões sobre o produto, feedback sobre o produto. Então, isso são o tipo de tarefas chamadas de co-criador de valor. E existem ainda tarefas como transferidor de valor, ou seja, por exemplo, quando já o cliente não quer mais aquele produto, aquele serviço e quer talvez repassar para outra pessoa ou dar um fim adequado, né? Essas são tarefas do tipo transferidor de valor. É muito importante, como são várias categorias, é muito importante vocês voltar sempre no livro, voltar na definição e manter sempre em mente a definição, ler ela quantas vezes seja necessário para lembrar de que se trata cada uma dessas subcategorias de tarefas ou de jobs do cliente. A importância também de reconhecer que existem diversas categorias é para você ter em mente que você pode talvez estar considerando tarefas de uma só categoria ou só de duas categorias, né? Está focando em tarefas de uma categoria específica e pode estar esquecendo as outras, que podem até ser mais relevantes. Muitas vezes, tarefas sociais acabam sendo mais relevantes até do que mesmo talvez tarefas funcionais. Então isso depende do modelo de negócio. Então assim, é muito importante ter claro que existe pelo menos aqui 6 categorias diferentes de tarefas do cliente. É muito importante parar para pensar se você já está considerando todas elas, né? Ou se pode estar ficando de fora alguma delas. Isso aí em relação a tarefas do cliente. Dores do cliente. Dores do cliente, basicamente, são aborrecimentos, né? Basicamente é qualquer coisa que aborreça seus clientes.
antes, durante e depois de tentar realizar uma tarefa. Então, essas dores do cliente, elas estão intimamente ligadas com as tarefas, ou então com os jobs do cliente. Enquanto eles tentam fazer uma tarefa, né, antes de fazer a tarefa, durante ou então depois, eles podem ter uma série de dores, que é chamada de dores, que são qualquer coisa que aborreça os seus clientes em relação a essa tarefa que ele está tentando fazer. Ou simplesmente pode ser algo que impeça de realizar uma tarefa. Mas os dores, eles também descrevem riscos, né? Ou seja, potenciais resultados negativos referentes a um mau desempenho de uma tarefa. Então, assim, basicamente, as dores podem ser classificadas como aparece aqui nesse mapa mental, basicamente 9 categorias. Pode ser dores funcionais, dores sociais, pessoais ou emocionais, também secundárias, né, como comprador de valor, co-criador de valor, transferidor de valor. Observem que até aqui essas 6 categorias de dores estão diretamente relacionadas com as 6 categorias de tarefas, mas ainda existem outras 3 categorias que são, por exemplo, características que os clientes não gostam, obstáculos ou então riscos, como a gente falou agora, resultados indesejados em potencial. Então, novamente, é muito importante você ter em mente que é possível ter essas 9 categorias de dores, principalmente para ser ciente de que talvez a gente está considerando talvez um grupo pequeno e está deixando de considerar outras dores que pode até que sejam mais relevantes. Bom, também aplica o mesmo que eu falei aqui em tarefas do cliente, e é que é muito importante você voltar sempre no livro, na definição de cada uma dessas dores, para tentar entender de que se trata cada uma delas e tentar pensar em dores, em uma lista de dores o mais completa possível, para você não deixar de fora nenhum aborrecimento do seu segmento de clientes. De qualquer forma, como já falei, o uso do Canvas de propósito e valor, ele se dá de forma, ou deve se dar de forma permanente, não somente durante a construção da sua ideia de negócio, mas durante o próprio funcionamento do negócio. Você vai estar constantemente tentando atualizar, né, tentando entender quais são as dores do cliente. Existe também os chamados ganhos. Ganhos descrevem os resultados e os benefícios que os clientes desejam. Aqui tem um mapa mental onde eu estou tentando mostrar quais são as diversas categorias de ganhos. Observe que alguns ganhos eles são necessários, ou seja, ganhos sem os quais determinada solução não funcionaria. Você pensa, sem esse ganho a solução não funcionaria, então eu posso classificar esse ganho como necessário. Um exemplo que pode ser dado é um telefone. O telefone, bom, principalmente antigamente, talvez essa concepção ela pode ter mudado, e inclusive é importante vocês observar que essa concessão ela pode ser diferente para os diversos segmentos de clientes, né? Por exemplo, você de repente tem uma loja aí de telefones, tem uns clientes mais jovens, tem outros, né, de maiores idades, e eles podem ter concessões diferentes. Mas só para dar um exemplo, um telefone, o básico dele é fazer ligação, né? Então fazer ligação é um ganho necessário. Sem isso, né, o telefone não tem um mínimo, né? Existem também os ganhos esperados. Esperado é um ganho relativamente básico também, né? Parecido com o necessário, porque ele é relativamente básico. E ele é tão básico que você está esperando que esse produto, né, que esse serviço tenha esse ganho. Você já está contando com ele, apesar de que não é tão básico como o necessário. O necessário, se não tiver esse ganho, a solução não funciona. Enquanto que o esperado, se não tiver esse ganho, a solução ainda funciona. Mas é algo tão básico que você está esperando. Por exemplo, voltando para o caso do celular,
Talvez você tem algo como, ou o cliente tem algo como esperado, que ele possa enviar mensagem de texto. Ok, ele tem isso como básico, que ele possa enviar mensagem de texto. Mas se ele não enviar mensagem de texto, ele continua sendo um telefone. Né? Por exemplo, se você usa um telefone fixo aí, ele, né, provavelmente não envia uma mensagem de texto, mas ele continua sendo um telefone. Só que, por exemplo, você pega um telefone celular, apesar de que ele faz ligação, se você está esperando que ele também envie mensagem de texto. De fato, como já falei, essa percepção de necessário, esperado, depende de cada segmento de clientes. Por exemplo, se um segmento de clientes um pouco mais jovem, ele já está esperando outras coisas. Por exemplo, ele talvez já está esperando que possa instalar o WhatsApp, considera que é algo esperado, né? Como que ele vai, ele não consegue pensar em comprar um celular que não consegue instalar o WhatsApp, né? É um segmento de cliente específico. Também existem os ganhos chamados desejados, né? Desejados já eles não são tão básicos. É algo que você quer ter, mas que você é ciente de que pode não ter isso, né? Ou seja, você não está esperando isso. Esses são os ganhos desejados. E existe ainda uma outra categoria de ganhos que o cliente, o segmento de cliente, ele mesmo está esperando isso, né? Ele não está esperando que tenha isso, mas você pode surpreender ele, né, com um ganho que ele não estava nem mesmo esperando. Então, eles são os ganhos inesperados, né? São ganhos que superam as expectativas e os desejos do cliente. Eles nem os consideram, né? Eles nem os consideram. Mesmo que você perguntasse para eles, eles não contemplam isso. Ou seja, eles não tá esperando isso, não concebem isso. Porque eles não tem isso em mente, mas é um ganho que você, se você consegue pensar em ele, você vai surpreender o seu cliente. Então, um ganho pode ser também inesperado. Ainda cada uma dessas categorias, um ganho dentro de cada uma dessas categorias pode ser dividido em utilidade funcional, ganhos sociais, emoções positivas e economia de custos. Observem que essas três primeiras divisões aqui têm relação direta com a divisão, por exemplo, de tarefas funcionais, tarefas sociais, tarefas emocionais. Tem relação direta. E já essa outra quarta aqui, economia de custos, talvez tenha relação com as tarefas secundárias, né? As que têm a ver com tarefas de apoio, por exemplo, de comprador de valor. Então, novamente, é importante você ter em mente todas essas possibilidades para você observar que está considerando suficientes ganhos em todas as categorias, que não está deixando de fora né, ganhos relevantes. Outra coisa importante a se dizer aqui é que as tarefas, as dores e os ganhos, eles devem ser primeiro listados e depois organizados do mais relevante ao menos relevante, de acordo com a relevância do cliente, né? Mais relevante ou menos relevante. Porque nem sempre seu modelo de negócio vai conseguir satisfazer todas as dores ou todos os ganhos que aparecem aqui no Canvas. Mas a ideia é você tentar satisfazer pelo menos as mais relevantes. Então é importante fazer uma classificação aí de relevância, colocar eles em uma escala. Já passando aqui para o quadro, que é basicamente a proposta sua de valor, a primeira parte que vocês têm que ver aqui é produtos e serviços, ou seja, o que o seu negócio oferece para esse segmento de clientes. E esses produtos e serviços eles podem ser classificados em quatro categorias. Alguns produtos são físicos ou que também pode ser chamado de tangíveis. Físicos ou tangíveis, né, que o cliente pode, né, por exemplo, tocar esse produto, um produto físico, tangível. Mas alguns outros produtos são também ou podem ser intangíveis, né? Principalmente serviços podem ser intangíveis,
Outros produtos podem ser digitais, né? Digitais, em formatos digitais. E também existe a categoria de produtos financeiros, não menos importantes. Novamente, é importante ver que existem todas essas categorias para tentar ter produtos e serviços em cada uma dessas categorias, ou pelo menos, de acordo com as necessidades do cliente, tentar ter produtos e serviços em cada uma dessas categorias. Por exemplo, um produto financeiro é, por exemplo, simplesmente o fato de você aceitar cartão de crédito na sua loja. Se você aceita cartão de crédito, você está dando a possibilidade a um cliente de financiar sua compra. Então, esse já é um produto financeiro. Mas, de repente, você pode ter outro produto financeiro. Talvez seu negócio oferece BNDES, financiamento pelo BNDES, já é um produto financeiro também. Ou então, seu negócio oferece financiamento próprio, né? Como fazem, por exemplo, algumas redes aí de supermercado que têm um cartão de crédito próprio, né? Para oferecer um financiamento diretamente com a loja. Então, isso aí são produtos financeiros e são relevantes, principalmente a depender do seu modelo de negócio. Muitas vezes, você, através de um produto financeiro, você consegue viabilizar o acesso ao seu produto, ao seu serviço de parte dos clientes. Muitas vezes são produtos que talvez tenham um preço que o cliente não consegue pagar nesse momento, mas que dependendo do teu modelo financeiro, né, do teu produto financeiro, você consegue viabilizar isso e fazer que o modelo aconteça, né? Ou por exemplo, para ir para um exemplo talvez mais simples, uma pessoa ali que tem um negócio de vender qualquer produto, né, roupa ou cesta básica, qualquer produto aí, e ele acaba dando seu produto para cobrar depois. Então, isso seria basicamente um produto financeiro que você está considerando, né? Não significa que você está obrigado a oferecer produtos de nenhum tipo, mas significa que existem essas categorias e que é importante você ter isso em mente e considerar, por exemplo, uma solução financeira como algo que pode estar viabilizando o teu negócio, que pode ser relevante para o teu negócio. Então, isso aí em relação à classificação de produtos e serviços. Também dentro desse quadro aqui de proposta de valor existem os chamados analgésicos, ou também chamados de aliviadores ou aliviadores de dores. O importante é observar que isso aqui faz referência à forma como teus produtos e serviços aliviam as dores do cliente, como eles satisfazem as dores do cliente. Essa é uma parte aqui do Canvas de proposta de valor que te obriga a pensar de que forma teus produtos e serviços estão aliviando dores, porque basicamente se eles não aliviam dores ou então se eles não criam nenhum tipo de ganho, o cliente não tem por que ter qualquer tipo de interesse em teu produto ou serviço. Então isso basicamente te leva a definir, a escrever, a pensar sobre a forma como teus produtos e serviços aliviam as dores do cliente, ou então no caso de criadores de ganho, como teus produtos e serviços satisfazem desejos do cliente, como os produtos e serviços criam ganhos, né, para o cliente, para o segmento de clientes. Ou então, lembrando, para o parceiro-chave, o grupo de parceiro-chave também. Bom, essas são algumas características de grandes propostas de valor. Ou vamos falar assim, características de propostas de valor de sucesso. Né? Uma delas é que essas propostas de valor estão inseridas em grandes modelos de negócio. Né? Vamos lembrar que a proposta de valor é uma parte do modelo de negócio, né? Ou duas partes do modelo de negócio, ou então três partes se considerarmos os parceiros-chave também. Então, não basta você ter uma boa proposta de valor, ela tem que estar inserida dentro de um bom modelo de negócio, né? Que seria o quadro completo aqui das 9 partes, o modelo de negócio que é explicado em um outro vídeo.
ela concentra-se nas tarefas, dores e ganhos mais relevantes para os clientes. Como já falei, tanto as tarefas quanto os dores quanto os ganhos, você faz uma classificação de quais são mais relevantes ou menos relevantes e você tenta se concentrar em aqueles mais relevantes, porque nem sempre você vai conseguir satisfazer todos, né, todos os dores, os desejos do cliente, mas você tenta, né, focar nos mais relevantes. Eles concentram-se em tarefas não satisfeitas, dores não resolvidas e ganhos não realizados. Né? Muitas vezes o cliente já tem um outro fornecedor de produtos ou serviços que satisface, né, seus desejos, suas dores. Em esse caso, ele talvez não teria por que procurar um novo fornecedor. Ele basicamente só vai procurar um novo fornecedor, só vai procurar ter um modelo de negócio se você está oferecendo algo a mais do que ele já tem, basicamente. Por mínimo que seja, mas é algo melhor para ele. Então, por isso que fala aqui, concentra-se em tarefas não satisfeitas, dores não resolvidas e ganhos não realizados. Certo? Só para dar um exemplo, vamos supor que aquele cliente ele compra no supermercado, só que esse supermercado fica a 10 quilômetros da casa dele. E bom, ele consegue comprar tudo que ele deseja, né? Consegue aliviar certo número de dores aí. Mas você vai pensar em quais não ele está aliviando, né? Se você quer concorrer contra ele. Então, de repente, você coloca um supermercado mais próximo daquele cliente e já isso representa um ganho, representa uma dor não satisfeita, não resolvida pelo outro concorrente. E isso tem a ver também com o que eu tinha falado lá no início do vídeo sobre que através de um canvas de proposta de valor você consegue inclusive se diferenciar da concorrência. As boas propostas de valor direcionam-se a poucos jobs, ou seja, poucas tarefas, poucas dores e ganhos, mas o fazem extremadamente bem. Então, assim, muitas vezes não adianta você querer abraçar todas as dores, todos os desejos daquele segmento de clientes, porque talvez você não vai fazer isso da melhor forma. Então, talvez compensa mais você focar em poucos, mas fazer isso extremadamente bem, resolver essas tarefas, dores e ganhos da melhor forma. Propostas de valor de sucesso vão além das tarefas funcionais e contemplam também tarefas emocionais e sociais. Como a gente já viu lá na divisão dos tipos de tarefa, não somente existem tarefas funcionais, né? Existem também as tarefas sociais, certo? Que tem relação com como o cliente deseja ser visto. E tem também as emocionais, que são mais pessoais dele, de como ele se sente, né, com ele mesmo. Então, muitas vezes são esquecidas esse tipo de tarefas e elas podem ser muito relevantes para um determinado segmento de clientes. Por exemplo, talvez se você parar para pensar, tem segmento de clientes que compram celulares muito caros, né? Mas que oferecem para eles um certo status, né? Um certo status social. Talvez eles, através disso, conseguem ser vistos de outra forma, né? Seja algo, um status de algo real, ou seja, de algo fictício, mas no final das contas é um status social, é como eles são vistos, né? E isso pode estar sendo relevante para aquele segmento de clientes, né? Então, assim, muitas vezes a gente foca muito na parte funcional e também as tarefas sociais e emocionais podem ser relevantes e podem ser lucrativas também. As grandes propostas de valor alinham-se com a forma pelas qual os clientes medem o sucesso.
Observem, pela forma que os clientes medem um sucesso. Quem define tudo é o cliente. Lembrando, empatia. Você tem que se colocar no lugar dele. Não sei, vou tentar dar um exemplo. Você tem um certo tipo de música que aqui na região pode ser, as pessoas gostam e tal, mas vamos supor que você vai para uma outra região, com outra cultura, e você tenta abrir um bar lá que é desse tipo de música em específico que lá o pessoal não conhece. Então, assim, o que é bom para você pode não estar sendo bom para aquele segmento de clientes lá, né? Então, talvez você tentando colocar ou tentando impor algo que eles não gostam, né? Você não está medindo o sucesso, você não está medindo a qualidade, por exemplo, dessa música de acordo com como eles medem, né? Eles podem achar que não é bom, mesmo que em outra região acham que é bom. Então, assim, o importante é alinhar-se com a forma pela qual os clientes medem o sucesso. Isso aí é só um exemplo, né? Você consegue pensar talvez em outras coisas. Basicamente, é o cliente que define o que é bom, né, e o que não é bom, né? É ele que vai decidir se vai comprar ou não vai comprar, se gostou ou não gostou. Então é isso. Grandes propostas de valor concentra-se em tarefas, dores e ganhos que muitos possuem ou que alguns darão muito dinheiro para resolver ou para ter ou resolver. Então é isso, você precisa que seu modelo de negócio seja escalável, né, para ter uma margem de lucro de acordo com as suas expectativas, né? Para isso, provavelmente você precisa ter segmento de clientes com grupos grandes, ou então, talvez não com grupos grandes, mas grupos pequenos que estão dispostos a pagar suficiente para satisfazer o lucro que você está imaginando, certo? A mesma história do celular. Talvez não todo mundo consegue comprar um celular muito caro, mas talvez a conta que eles fizeram é que aquele grupo pequeno que consegue comprar aquele celular muito caro e o preço que tem aquele celular é suficiente para a margem de lucros que eles planejaram. Então, basicamente é isso. Ou você se concentra em tarefas, dores e ganhos que muitos possuem, ou então que alguns darão muito dinheiro para ter ou resolver. Grandes propostas de valor diferenciam-se da concorrência em relação a tarefas, dores e ganhos que importam para os clientes. Ou seja, como a gente já falou, a gente faz uma lista, né, de tarefas, dores e ganhos, tenta classificar eles de mais relevantes a menos relevantes e tenta focar nos mais relevantes, em aqueles que importam mais para os clientes. Lembrando que o cliente é quem decide. Então, se você consegue identificar o que importa para o cliente e se os outros concorrentes não estão focando nisso, você está tendo provavelmente uma proposta de valor de sucesso, né? Você vai convencer clientes, porque você vai focar no que importa para eles. Grandes propostas de valor superam a concorrência substancialmente em pelo menos uma dimensão. Vai muito parecido com o exemplo anterior. Importante é você se diferenciar da concorrência em muito, né? Superar a concorrência substancialmente, pelo menos em uma dimensão. Tem uma dimensão que você é melhor que a concorrência e que inclusive é difícil de copiar, porque essa é outra característica de grandes propostas de valor, são difíceis de copiar. Então, em tudo isso você tem que pensar para criar uma grande proposta de valor. Propostas de valor e modelos de negócio em geral, eles têm que estar focados no cliente. O cliente finalmente é quem decide, né, o que compra. E ele compra basicamente porque alivia dores ou cria ganhos, satisfaz os desejos dele. Mas existem duas opções. Em alguns casos, você parte do mercado, como está falando aqui, né? Você parte de descobrir um problema, né? Ou seja, um conjunto de tarefas, dores e ganhos
que tem um determinado ou vários segmentos de clientes. Você parte dali, você descobriu um problema e vai então a tentar encontrar uma solução. Né? Para encontrar a solução, você constrói um protótipo, né, de proposta e valor. Depois, você ajusta isso à tecnologia e leva para o cliente para aprender com ele. Né? Porque, como já falei, o que importa é o que o cliente pensa, o que o cliente faz. Então você leva esse produto a aprender com o cliente e observem que isso segue aqui em um círculo, né? Isso segue aqui em um loop. Ou seja, depois que você aprende com o cliente, pode ser que você mude sua proposta de valor, leve a ajustar com a tecnologia disponível ou necessária e continue aprendendo. Então você nunca para, né? Como isso aqui tem a ver com o que eu falei no início, e é que a proposta de valor, o Canvas de proposta de valor, ele serve na construção do teu modelo de negócio, mas também depois que o negócio está funcionando, ainda você permanece tentando entender o cliente e oferecer para ele aliviadores de dores e criadores de ganho. Bom, essa aqui é uma alternativa, né? Você partindo de um problema, mas muitas vezes você não parte de um problema, né? Você parte de uma solução algumas vezes, você vai no caminho contrário, né? Que você parte de um problema e vai para uma solução, para encontrar uma solução. Em outros casos, você parte de uma solução, ou seja, você tem uma tecnologia, você tem um produto que você, né, quer focar naquele produto, ou seja, você partiu de uma solução. Mas o produto, ele não faz sentido se não alivia dores ou cria ganhos para um determinado segmento de clientes. Então, por muito que você tenha um produto, você tem que ir a entender qual é o segmento de clientes para o qual esse produto, esse serviço, essa inovação, essa tecnologia, essa invenção alivia dores e cria ganhos. Então, se você tem uma solução, né, e vai a procurar qual que é o problema, né, que essa solução resolve, você vai construir uma proposta de valor, um protótipo de proposta de valor, e você vai levar isso ao contato com os clientes para medir, ou seja, para observar, né, insights, observações, né, dos clientes em relação a essa proposta de valor. E aprendido, você vai até modificar essa solução que você tinha desde o início, esse produto, essa tecnologia, essa inovação, e vai, né, estar dentro do círculo, dentro desse loop aqui que ele não acaba nunca, né? Esse é o loop que permite você se manter em constante inovação. É aquela história dos celulares, né? Faz um tempo fazia sentido para as pessoas que o telefone fizesse ligação, certo? Tinha um telefone fixo. Depois, as pessoas achavam mínimo que o telefone teria que ser móvel, né? Já o telefone passou a ser móvel. Depois, as pessoas começaram a achar mínimo que o telefone tivesse um joguinho, por muito simples. Depois, as pessoas passaram a achar mínimo que o telefone tivesse cores na tela, né? Porque primeiro não tinha cores. Já passou a ser algo mínimo e por aí vai, né? Depois entrou a internet, entraram diversos aplicativos, entrou a câmera fotográfica dentro do telefone. Então, o que acontece? Os clientes, o segmento de clientes, eles vão mudando com o tempo. Por isso você não pode parar, achar que tem uma solução que ela vai permanecer válida no tempo. Na verdade, você tem que estar sempre em constante contato com os clientes, tentando entender os clientes e tentando inovar em seus produtos e serviços de acordo com as observações que tem dos clientes. Então, em resumo aqui, tem duas formas, né, duas alternativas. Uma que você parte de um problema e encontra uma solução. Ou então, outra que você parte de uma solução, ou seja, você tem um produto e então você precisa encontrar um problema que esse produto resolve. Agora falando do encaixe, né, que é a última parte desse vídeo, a última parte da explicação do Canvas da proposta de valor, o encaixe é basicamente, primeiro, né, existem três níveis de encaixe. O primeiro nível tem a ver com validar que seus clientes, né, seu perfil de clientes, seus segmentos de clientes, realmente se importam com aquelas tarefas que você considerou, com aqueles
aquelas dores que eles têm, aquelas dores, né, quando tentam fazer aquelas tarefas, ou então que eles têm aqueles desejos, aqueles ganhos. Quando você valida isso, que realmente eles têm isso, e ainda que eles se importam, né, que eles acham que faz sentido o que você está propondo para resolver isso aí é o primeiro encaixe, que é o encaixe no papel. Basicamente você vem aqui, conjunto de papéis aqui, nessa imagem. Então encaixe no papel. O segundo encaixe é quando você valida que efetivamente tem clientes para os quais sua proposta cria valor, ou seja, clientes dispostos a pagar basicamente pela sua proposta, pelo seu serviço, pelo seu produto, né? Essa é a segunda parte aqui do encaixe. E finalmente, a terceira parte do encaixe é quando você consegue inserir sua proposta de valor dentro de um grande modelo de negócio e consegue então escalar o seu negócio, escalar a sua proposta de valor. Então você vai ter muitas pessoas já comprando, você vai ter esse encaixe, pois se chama de encaixe no banco, porque já você demonstrou que seu modelo de negócio funciona, que faz sentido para os clientes e que ele é escalável a um ponto que o banco não tem problema nenhum em basicamente prestar dinheiro para você escalar seu negócio, né? Então, esse é o terceiro encaixe. Em resumo, o primeiro encaixe é no papel, ou chamado também de encaixe problema-solução. Encaixe problema-solução ocorre quando você tem evidências de que os clientes importam-se com determinados jobs, dores e ganhos. Concebeu uma proposta de valor que contempla essas tarefas, dores e ganhos. Então, esse é o encaixe no papel. Depois o encaixe no mercado, ou então o encaixe produto-mercado. O encaixe produto-mercado acontece quando você tem evidências de que seus produtos e serviços aliviam e criam os ganhos que estão de fato criando valor para o cliente e alcançando tração no mercado. Ou seja, tem gente comprando teu produto, teu serviço porque ele realmente alivia dores ou cria ganhos para um determinado segmento de clientes. E finalmente, o encaixe do modelo de negócio ou o encaixe 3 no banco, quando você consegue inserir essa proposta de valor dentro de um modelo de negócio que viabiliza levar essa proposta de valor até o mercado. Então, o encaixe de modelo de negócio acontece quando você tem evidências de que sua proposta de valor pode ser inserida num modelo de negócio escalonável e lucrativo. Bom, para encerrar este vídeo, então é importante observar o seguinte. Em uma primeira abordagem, vocês podem tentar preencher canvas de proposta de valor com suas ideias, ou seja, com ideias do grupo, com informação que o grupo tem, ou que o grupo consegue, né, encontrar facilmente ou pensar sobre os segmentos de clientes. Essa é uma primeira abordagem, você preenche o perfil do cliente, preenche uma proposta de valor, e essa é uma primeira abordagem. Em uma segunda abordagem, você tem que validar isso. Você tem que ir e, de alguma forma, com umas diversas técnicas que existem, tentar validar essas suposições que você fez. Ou seja, validar que os clientes realmente se importam com aquelas tarefas, aquelas dores, aqueles ganhos que você considerou. Ou então descobrir quais são as tarefas, dores e ganhos que eles realmente se importam, né? Então, validar, pegar observações dos clientes, insights dos clientes para validar seu modelo de negócio, e existem uma série de técnicas para fazer isso, né? Não necessariamente uma entrevista, né? Sei lá, um número de perguntas que você faz diretamente ao cliente, não necessariamente isso. De fato, a ideia é basicamente fugir disso, né? Porque é talvez uma forma que pode levar a erros. O cliente pode estar mentindo nas respostas, dependendo da situação. Talvez ele não quer falar algo que acha que vai incomodar você ou alguma coisa do tipo. Então, você tem que pegar observações do cliente de uma forma mais elaborada, de uma forma mais discreta, vamos falar assim. Então, são essas duas abordagens aí. A primeira é necessária para você ter uma prévia do que você mais ou menos vai encontrar, e a segunda para você validar isso, melhorar isso, né, até encontrar novas
novos insights, novas ideias e ter a realidade, né? O que realmente o cliente pensa sobre isso. Bom, então é tudo por esse vídeo que fala sobre proposta de valor. Basicamente, uma descrição do que é o Canvas da proposta de valor, uma descrição do que é o encaixe, os três diversos tipos de encaixe. E isso é suficiente para preencher um Canvas de proposta de valor para cada segmento de clientes a partir das tuas ideias, das ideias do grupo, né? As técnicas específicas para validar isso, né, seria outro assunto que não foi abordado aqui em detalhe nesse vídeo.